Seja bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Obrigado pela sua audiência como aluno de nosso estudo da Bíblia, o livro mais importante do mundo. Através desse curso já chegamos ao estudo do Novo Testamento e as cartas do apóstolo Paulo. Estamos concluindo o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje ouviremos sobre o relato que Paulo fez de sua experiência celestial. Paulo teve uma experiência na estrada de Damasco, outra nos desertos árabes e uma outra chamada experiência do terceiro céu. Ouça o relato que Paulo fez desta experiência, registrado em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 2 a 10. Assim ele escreve: Conheço um homem em Cristo que já há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Quando estudamos o livro de Atos, vimos que a vida de Paulo não pode ser estudada à parte das experiências que ele teve. Ele relatou a experiência da estrada de Damasco diante de reis, governadores, líderes religiosos e até de multidões que tentaram matá-lo. Ele queria mostrar que Cristo tinha mudado sua vida totalmente desde o dia em que o conheceu na estrada de Damasco. Na sequência, de acordo com o livro de Gálatas, Paulo teve outra experiência nos desertos árabes depois da sua experiência na estrada de Damasco e antes de se encontrar em Jerusalém com os outros apóstolos. Lá ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado que o comissionou para ser apóstolo. Segundo seu relato aos Gálatas, isso aconteceu 14 anos depois de sua experiência na estrada de Damasco, quando ele estava indo para Jerusalém se encontrar com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Depois de sua ressurreição, Jesus fez uma aparição especial para Pedro e seu irmão Tiago. Aparentemente, estas foram as 2 pessoas que Paulo fez questão de ver, as pessoas que tinham se encontrado com Jesus depois da sua ressurreição. No primeiro capítulo de Gálatas, Paulo conta que quando ele estava no deserto, Jesus o comissionou para ser um apóstolo para os gentios. De acordo com Paulo, para ser apóstolo não era necessário ter vivido com Jesus, desde o seu batismo até sua ascensão, uma opinião comum da época. Para ele, o apóstolo deveria ter sido comissionado pelo próprio Jesus Cristo. E isso tinha acontecido com ele. Paulo alegou ter passado 3 anos com Jesus, assim como os outros apóstolos, recebendo do próprio Jesus todos os ensinos teológicos contidos na carta aos Romanos, e 1 e 2 Coríntios, Gálatas e em outras epístolas. Mas Paulo teve mais uma experiência, e se compreendermos a importância dela, entenderemos melhor o seu apostolado. Ele teve uma experiência celestial, essa que você acabou de ouvir. Paulo conta que foi fazer uma visitinha ao céu, ao terceiro céu. Paulo deixou de nos contar muita coisa sobre essa experiência, coisas que ele próprio não entendeu. Por exemplo, só Deus sabe se essa experiência de Paulo foi no corpo ou fora do corpo. Essa passagem de 2 Coríntios me fascina. E essa experiência que Paulo descreve pode ter acontecido talvez quando ele foi apedrejado em Listra. Alguns acreditam que ele tenha realmente morrido e sido levado para o terceiro céu. Paulo relatou que o que ele passou no terceiro céu não pode ser compartilhado com ninguém. Essa passagem me fascina particularmente por causa de minha mãe, que sofreu com uma doença maligna que a levou à morte depois de 4 anos. Quando ela morreu, aqueles que estavam com ela
chegaram a invejá-la. Ninguém lamentou porque ela já estava no céu e falou coisas como as que Paulo escreveu nessa passagem. Ela se maravilhou com aquele fenômeno indescritível que estava experimentando e ela dizia: não dá para explicar, não dá para explicar. Paulo também falou sobre coisas indizíveis, sobre as quais não é permitido ao homem falar. Paulo nunca se recuperou da sua experiência de conversão. Aquela experiência na estrada de Damasco transformou sua vida. Antes da estrada de Damasco, ele odiava os cristãos com todas as suas forças. Mas depois tornou-se o maior missionário, o maior pastor, o maior professor e maior escritor da igreja cristã. Paulo viveu para Cristo, por Cristo e em Cristo. Ele também jamais se recuperou da sua experiência no deserto árabe. Como rabino, grande estudioso das Escrituras e uma das maiores cabeças daqueles dias, ele teve sua mente renovada. Foram necessários 3 anos no deserto, dos quais ele nunca se recuperou. É por isso que suas epístolas são tão inspiradoras e tão repletas de verdades profundas inspiradas por Deus. Mas ele também não se recuperou da sua experiência celestial. Depois dela, ele sempre teve um pé no céu e outro na terra. Acho que Deus precisou usar de muita disciplina para manter o outro pé de Paulo na terra. Paulo vivia com essa tensão, esse desejo forte de partir e estar com Cristo no céu. Ele falou sobre isso no 1º capítulo da carta aos Filipenses, dizendo que deixar este mundo era muito melhor para ele, mas como os filipenses precisavam dele, ele estava disposto a viver aqui. O tema da carta aos Efésios são os lugares celestiais, e Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo estava dizendo que o céu não é apenas um lugar para onde vamos depois de morrer. O céu é um estado, uma dimensão. E você pode viver essa dimensão hoje já. A exortação da carta aos Efésios é para que eles vivessem essa dimensão aqui na terra. Em João 3, quando Jesus conversou com o rabino Nicodemos, ele nos deu uma dica ao falar do novo nascimento. Jesus falou sobre o novo nascimento e 2 vezes Nicodemos perguntou: como? E Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não me creram? Como crerão se lhes falar nas coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Nicodemos não entendeu Jesus. Mas Paulo entendeu, porque teve uma experiência celestial e pelo resto da vida ele tentou passá-la para nós que vivemos aqui. Você pode viver na terra, até mesmo no meio de um bando de coríntios, e ainda assim ter um pé no céu. Você pode viver nos lugares celestiais agora mesmo. Uma vez eu vi uma placa com a frase que é assim: é difícil voar como águias quando vivemos com um bando de galinhas. Paulo tinha que viver com as galinhas em Corinto, mas ele voava como águia porque tinha um pé nos lugares celestiais. Na carta de 2 Coríntios, assim como em todas as outras, Paulo nos fala sobre o que intitulei de a transcendência do ministro. O ministro é um crente reconciliado com Deus, comissionado para ser ministro da reconciliação. Os ministros da reconciliação têm um ritmo diferente das outras pessoas do mundo. Nesta carta, Paulo fala que não devemos nos colocar em julgo desigual com os descrentes, porque a luz não tem nada em comum com as trevas. Um crente é totalmente diferente de um descrente, pelo menos deveria ser. Mas que diferença é essa? Uma diferença é: o ministro, o discípulo de Jesus, o discípulo reconciliado de Jesus, tem um pé no céu. Cristo o transformou e ele foi designado para ser transparente e mostrar Cristo ao mundo. Ele faz isso mantendo um pé no céu, vivendo numa dimensão celestial. Nesta passagem, Paulo ainda disse o seguinte em outras palavras: para que todas essas experiências e revelações que eu recebi não me deixassem pretensioso e presunçoso, o Senhor permitiu um espinho na minha carne, uma doença física. Talvez esse espinho na carne fosse uma enfermidade. Segundo Paulo, era o mensageiro de Satanás, como o sofrimento de Jó, que não vinha de Deus. Era de Satanás, mas com a permissão de Deus. Segundo Paulo, esse espinho na carne tinha várias finalidades. Paulo tinha passado pela experiência da conversão na estrada de Damasco, pela experiência no deserto árabe e pela experiência do céu.
Ele escreveu metade do Novo Testamento compartilhando suas revelações. Pensando bem, você não acha que se tivesse passado por tudo isso teria problemas para controlar um certo orgulho espiritual? Tantas experiências e revelações e ainda ser autor de metade do Novo Testamento? Uau! Mas Paulo afirma que Deus permitiu esse espinho para mantê-lo humilde. Paulo tinha um ministério de cura, além de ser um grande pregador, evangelista e professor. Além de curar, ele também ressuscitava. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha a unção de cura a ponto de ressuscitar, mas Paulo curava os enfermos e ressuscitava mortos. Só que ele próprio estava doente e pediu que Deus o curasse 3 vezes. Mas a resposta foi não. A explicação de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que Paulo ficasse no espírito e não na carne, Deus permitiu que ele tivesse uma doença. Não sabemos que tipo de doença era. O que sabemos é que era relacionada à sua visão. Talvez alguma ferida que não fechava. Pela carta de Paulo, a carta que ele escreveu aos Gálatas, entendemos que era uma doença repulsiva. Ele diz: embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo fala muito em fraqueza. Depois de tanto tempo estudando as cartas de Paulo, cheguei à conclusão que ele devia sofrer de esclerose múltipla, ou algum tipo de doença que o levava à fadiga crônica. A esclerose múltipla deixa a pessoa muito fraca e pode afetar a visão. Do que temos certeza é que o Senhor falou para Paulo assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus manteve Paulo fraco para que ele fosse testemunho do poder de Deus na sua vida, no meio de sua fraqueza. Ele testemunhou que o poder para realizar tudo o que ele realizou não era dele, mas de Deus. Se você é uma dessas pessoas que sofre diariamente com fadiga crônica, peça ao Espírito Santo que mostre a você o que Paulo quis dizer quando declarou: quando sou fraco, é que sou forte. Pense nisso. Temos que ficar por aqui até o próximo programa.